Tudo fiz pra ti, entrego tudo, sim, por ti darei. Resolvo mais sobre isso, sempre, sempre servirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo fiz pra ti, entrego por final mais aqui. Este mundo mal me nego, ó Jesus me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo fiz pra ti, entregue, quero ser somente teu. Tão submisso à tua vontade, os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo fiz pra ti, entrego, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo fiz pra ti, entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos retornando à nossa congregação para prestarmos cultos de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Esse domingo, 14 de fevereiro, dia do Senhor, dia que a igreja se reúne para glorificar o nome de Deus. Os irmãos que aqui estão, muito bom dia para os irmãos, que Deus continue abençoando
para os irmãos e amigos que estão conosco na internet, que Deus abençoe seu lar também, a sua vida. Que o domingo seja um domingo abençoado para todos nós. Deus merece tudo o nosso louvor, a nossa adoração, e é isso que nós vamos fazer aqui neste momento, a partir deste momento, melhor dizendo, para a glória de Deus. Hoje nós temos também que agradecer a Deus, né, meus irmãos, porque a situação que tem acontecido já há mais de ano no nosso país, pelo menos uma notícia boa, né? Que é a não realização do carnaval, aquela festa mundana, onde tantas vidas são destruídas, e este ano não está acontecendo. Em vez de tanta notícia ruim, pelo menos uma notícia boa que agrada a Deus, com certeza, principalmente como aconteceu ano passado, né? Aquelas blasfêmias enormes que eles fizeram contra o Senhor Jesus. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos conduza. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar na casa do Senhor. Deus, como sempre falamos, Pai, privilégio podermos estar aqui juntos, Deus, para glorificar o nome do Senhor. E como falamos, Deus, semana passada, algumas coisas nós não temos entendido, Deus, mas sabemos, Deus, que tudo o Senhor está no controle, Pai. Abençoa, Deus, os nossos irmãos que poderiam estar aqui, Deus, e escolheram não estar. O motivo o Senhor conhece de cada um, Deus. E pedimos, Pai, em nome de Jesus, toque no coração desses nossos irmãos, Deus, para que eles possam buscar do Senhor, Deus, o que melhor a ser feito, Pai. Deus, nós temos vivido tempos difíceis, principalmente dentro das igrejas, Deus, onde muitos cristãos, Pai, ou se dizem cristãos, têm deixado a sua congregação, Pai. Motivos são diversos, e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, Pai. Que muitas vezes o Senhor permite que aconteçam determinadas situações, justamente para provar a nossa fé, para provar a nossa fidelidade para com o Senhor, Deus. Por isso nós clamamos, Pai, pelos nossos irmãos que têm tido dificuldade, Deus, de estar na Tua casa, Pai. Que lá esteja o Senhor, o Teu Santo Espírito, movendo o coração deles, e que eles possam ficar com essa pergunta no coração, Deus: por que eu não estou na casa do Senhor? Por que eu não estou lá glorificando, meu Deus? Por que eu não estou lá junto aos meus irmãos? Por que eu não estou lá para aprender mais a Tua palavra? Enfim, Deus, que o Senhor possa estar movendo esses corações, pois só o Senhor, Deus, através do Teu Santo Espírito, tem o poder de convencer nós, os seres humanos, Deus. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, Pai. Se há algo que temos praticado, Deus, que não condiz com a santidade do Senhor, que por misericórdia, Deus, o Senhor possa estar nos perdoando, nos ajudando a vencer as nossas limitações, meu Pai, e que possamos andar dignamente diante do Senhor, Deus. Como falamos também, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está nos agraciando neste mês, nesses dias, Deus, a não vermos, Pai, a não ouvirmos, melhor dizendo, porque ver nós já não víamos mesmo, essa festa mundana que é o carnaval, Deus, e que este ano não está tendo, Deus. Sabemos que é uma festa que destrói vidas, que destrói casamentos, que destrói famílias, uma festa totalmente mundana, Pai, e que este ano aprove o Senhor que ela não venha acontecer no nosso país, Pai.
Deus, que o Senhor abençoe, Pai, aquelas pessoas que nesses dias, sem intenção nenhuma de maldade no coração, mas que trabalham para levar alimentos para os seus filhos, que o Senhor possa estar sustentando essas vidas, Pai, para que eles possam buscar de uma outra fonte, que não seja essa fonte tão desagradável ao coração do Senhor, Pai. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus, e pedimos que assim possa continuar sendo, Deus. Mas também, Pai, nós lembramos que, em nome de Jesus, livra-nos, Pai, desta pandemia, deste vírus. Abençoe essa vacina que está sendo já aplicada, Deus, que ela faça o efeito necessário, Pai, e que nós possamos, Deus, muito em breve, voltarmos às nossas rotinas, trabalho da Tua Igreja, evangelismo, demais atividades, Deus, que tudo seja pelo Senhor direcionado e abençoado pelo Senhor, Pai. Continue, Deus, abençoando a Tua Igreja, como eu pedi ao Senhor, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Fale aos nossos irmãos e que eles possam ficar com essas interrogações em seus corações, o porquê eu escolhi não estar na casa do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, mas o que nós aqui estamos, Pai, gratos nós somos pela vida dos irmãos que aqui se encontram, cada família representada, Deus, Pai, o Senhor, na Tua infinita misericórdia e bondade, continue abençoando-nos, Pai, nos ajudando a vencer todas as nossas limitações e que nós possamos, Deus, continuar com a meta nossa, com o objetivo principal nosso, Deus, que são as mansões celestiais, a Canaã celestial, onde o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós, Pai, que os nossos olhos, os nossos ouvidos nem conseguem imaginar tantas maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós, que perseverarmos e nos mantermos firmes na fé em Cristo, dedicando, Deus, enquanto nós aqui estivermos, a nossa vida ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus. Louvado seja o Teu santo nome. É assim que oramos, Deus, pedindo ainda, Pai, direcionamento deste culto, a leitura da Tua bendita palavra, o estudo da EBD, Deus, que tudo seja direcionado pelo Teu Santo Espírito, que tudo seja direcionado pelas Tuas mãos poderosas, Deus, e que nós possamos, Pai, aprender mais e mais da Tua palavra. É assim que oramos, Deus, no nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, hoje e todo sempre. Amém e amém. Amém. Então vamos convidar os irmãos para nós cantarmos um hino, irmãos. Eu separei um hino aqui para nós cantarmos. Deixa eu ver o número dele aqui. É o 422. É um hino que fala de servir ao nosso Rei. Quatrocentos e 22. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor com fervor, a servir a Jesus, quais serão
e com oração até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus, na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com a esperança e fé e com oração até que volte o Redentor. Amém, irmãos? Que nós possamos, enquanto aqui estivermos, trabalhar na obra do Senhor até a volta do Redentor. Umas páginas atrás aí, meus irmãos, 417, brilha no seu viver, é um hino também muito bonito, uma mensagem muito boa para nós neste tempo. (417) Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, devem fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar, com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar, com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, pois mais firme a tua devoção. Em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém, meus irmãos? Podem se sentar. Essa mensagem diz, meus irmãos, quando nós falamos, nós lemos aqui a mensagem que o autor colocou para nós, por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão.
é uma mensagem para nós, igreja, né, meus irmãos? Por maior que seja o nosso esforço, por mais firme a nossa devoção, se nós não brilharmos no meio do nosso viver, ou seja, se nós não proclamarmos Jesus, quantas almas vivem sem prazer e jazem na negra escuridão? Porque nós sabemos que quando nós estamos sem Cristo, nós estamos vivendo uma escuridão. Jesus é a luz, Ele trouxe a luz, Ele é a luz, e a palavra diz que Ele nos tirou de uma escuridão, das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é maravilhoso e por isso a importância da igreja brilhar aonde nós andarmos, mostrar Cristo para as pessoas, sejam através de palavras, de ações. O testemunho também é muito importante e isso é maravilhoso para nós. Então que Deus continue nos abençoando para que possamos, como igreja, brilhar, que Cristo brilhe, melhor dizendo, através de nós, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Quero ler uma passagem das Escrituras com os irmãos. Se você puder aí na sua casa também abrir, Lucas, no seu capítulo 5, nós leremos a partir do versículo 12, um texto muito conhecido e muito importante para nós sempre lembrarmos da importância do agradecimento. A cura de um leproso. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Assim diz a palavra do nosso Deus. Espera aí, irmão. Consigo. Amém? Meus irmãos, como nós estamos aqui sozinhos, nós estamos bem longe, se vocês quiserem tirar um pouquinho, fique à vontade, tá? E aconteceu o quê? Quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado de suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para o deserto e ali orava. A cura de um leproso, irmãos. Olha que maravilha esse texto, né? Uma coisa que chama muito a atenção nossa nesse texto, meus irmãos, quando Jesus, falando aqui logo no versículo 12, e aconteceu que quando estava em uma daquela cidade, eis que veio um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Jesus andava muito por aquela cidade, né, meus irmãos? Jesus andava por toda aquela região, divulgando o reino de Deus. E como nós já falamos aqui algumas vezes, Jesus veio para mostrar o reino de Deus às pessoas, para mostrar e para pregar a salvação. Ele não veio para curar, ele não veio para ressuscitar mortos, ele não veio para fazer tantas outras coisas. Ele veio com a missão principal de salvar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, assim diz o Senhor. Mas, durante o seu ministério, quantos milagres Jesus fez? Quantas coisas ele teve que fazer
porque as pessoas iam até a ele e ele acabava curando-as, libertando-as, livrando-as dos demônios, até mesmo ressuscitando vidas, como ele fez. Então ele andava toda aquela região, irmãos, com a missão principal de proclamar que é chegado o reino de Deus, que é chegada a salvação. O Messias, aquele que foi profetizado, estava ali, pronto, mas muitos não acreditaram, muitos não queriam acreditar e muitos realmente perderam uma grande oportunidade de estar com o nosso Mestre. Mas uma outra coisa que chama a atenção aqui nesse texto, no versículo 12, meus irmãos, é que o homem, o leproso, ele era tão crente na força, nas provisões de Jesus, naquilo que Jesus podia fazer, que ele falou: Senhor, se o Senhor quiseres, bem pode limpar-me. Olha que maravilha, né, meu irmão? E é isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Senhor, se o Senhor quiser, eu posso fazer isso. Se o Senhor quiser, eu posso fazer aquilo. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então chama-nos a atenção aqui a fé desse moço para com Jesus. Se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. E hoje falta muito isso para nós, né, meus irmãos? A verdadeira fé em Jesus Cristo, a fé que move montanhas, a fé que nos fortalece, a fé que nos ajuda a vencer todas as nossas dificuldades. E hoje, se Deus permitir, à noite, nós estaremos falando um pouquinho sobre a questão da importância da fé neste momento difícil que nós estamos passando. E esse moço aqui dá um exemplo maravilhoso para nós. E Jesus, lá no versículo 13, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Interessante, né, meus irmãos, que hoje em dia muitas pessoas falam que Jesus não faz mais milagre, porque não vê assim como aquelas pessoas tiveram o privilégio de ver. Eu fico imaginando o privilégio, né, de ver o homem lá cheio de lepra e Jesus apenas falou: eu quero ser limpo. E a lepra sai do corpo do homem. E hoje a gente não consegue ver com os olhos, mas a gente sente com o coração. Quantos milagres Deus tem feito, quantos milagres Jesus tem feito. Só o fato de nós estarmos aqui hoje, respirando esse ar maravilhoso, esse domingo, bonito domingo de sol, quando a gente vê o renovar do dia, quando a gente vê as coisas acontecendo de uma forma correta, é um milagre de Deus, né? Quando o irmão Domingos planta lá uma plantinha e nasce aquele quiabo maravilhoso, gostoso, bonito de ver, é um milagre de Jesus. Né? E hoje as pessoas falam que Jesus não faz mais milagre, que não tem mais milagre. Quando você vê o nascimento de uma criança, o milagre da vida, tantos outros exemplos que a gente poderia dar, né, meus irmãos? A gente vê aquele mar maravilhoso, enorme, ele segue direitinho o seu, ele vem para a onda, volta, vem e volta. Com raríssimas exceções, né, quando tem algum tsunami, alguma coisa, mas isso é provocado mesmo pelo homem. Desmatam tudo, jogam um monte de coisa nos mares e bombas, não sei mais o que, acabou acontecendo. Mas os milagres de Jesus continuam acontecendo. Assim como aconteceu com esse leproso, hoje tem acontecido também. Você que está aí na sua casa, se você acha que Jesus ainda não faz milagre hoje, tira isso da sua mente. Jesus continua fazendo milagres nas nossas vidas e Ele vai continuar fazendo, porque a palavra dele diz isso: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Então, se você crer verdadeiramente em Jesus, Ele tem feito um milagre maravilhoso. Outra coisa que chama atenção aqui no texto também, meus irmãos, quando Jesus fala agora no versículo 14, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação,
o que Moisés determinou para que ele servisse de testemunho. Então Jesus fala para ele, ó, vai lá e mostra para o sacerdote e oferece lá o que a lei de Moisés pede para que sirva de testemunho para as pessoas. Mas não fale quem te curou. Isso você vê, né, meus irmãos? Olha a diferença de Jesus para os pregadores, curandeiros que existem por aí, né? Porque hoje os curandeiros aí, os pregadores curandeiros fazem questão de quem foi curado aí hoje? Levanta a mão, fala aí a sua bênção. Quer dizer, se mostrando, né, querendo que para que todo mundo veja que ele curou, que ele fez isso. Fala lá em nome de Jesus, mas na realidade ele quer se exaltar, né? Ele quer mostrar que é ele que fez aquilo, que é a igreja dele que fez aquilo. E olha a diferença de Jesus. Jesus sempre falava, ó, não conte para ninguém. Jesus nunca puxava a glória para si, né? Ele nunca usurpou o lugar de seu Pai, como diz a palavra de Deus. E isso também serve muito de exemplo para nós, irmãos. Que tudo que nós façamos, tudo que nós venhamos a fazer, principalmente na obra do Senhor, a glória é de Deus. Nós não temos glória nenhuma, não temos mérito nenhum. Tudo é para Deus e para a glória de Deus. Versículo 15. Porém a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Querendo ou não, a fama dele acabava se estendendo por toda aquela região, né, meu irmão? E tem muitas pessoas que não aguentavam, acabavam falando, não, foi aquele Jesus, aquele que se diz o Messias que me curou. E quando nós lemos os evangelhos, a gente observa quanta multidão seguia Jesus para ouvir os seus ensinamentos, mas muitos também iam para serem curados de suas enfermidades. Então a fama de Jesus acabou se estendendo por toda aquela região, o que muito magoava e trazia contenda lá com os líderes religiosos, né? E por isso que houve toda aquela questão dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos, que achavam que Jesus estava endemoniado, estava expulsando demônios em nome de demônio. Tinha lógica nenhuma isso, né? Ele mesmo falou, mas como que o demônio pode expulsar demônio? Não tem lógica isso. E para finalizar, irmãos, versículo 16 ele fala, porém ele retirava-se para o deserto e ali orava. Jesus era um homem de oração, irmãos. Jesus Cristo era um homem de oração. Sempre que nós falamos de oração, nós devemos lembrar do grande exemplo que Jesus deixou para nós. Tudo que ele fazia, ele orava ao Senhor. Tudo que ele praticava, ele tinha o seu momento a sós com Deus. O seu momento, ele e Deus orava. E hoje nós, povo de Deus, temos falado muito pouco com o Senhor. Um outro exemplo maravilhoso que ele nos deixou e que nós temos praticado muito pouco. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que possamos sempre lembrar dessa lição maravilhosa que esse leproso deu para nós, que essa passagem do leproso deu para nós, da fé que ele tinha. Senhor, se tu quiseres, eu posso ficar limpo. Da maravilha que Jesus fez àquele povo, da humildade que sempre Jesus demonstrou, nunca querendo levar a glória para si mesmo, essas orientações ensinar. E que hoje, nos tempos atuais das igrejas, e não tem sido uma exclusividade nossa, mas a maioria das igrejas tem passado por essas dificuldades, que nós, o povo de Deus, possamos olhar para as nossas ações, para as nossas atitudes e verificar onde nós estamos errando, onde nós estamos deixando de praticar a nossa fé em Cristo, porque Ele espera isso de nós, enquanto aqui nós estivermos. Então nós vamos orar mais uma vez, antes de nós estudarmos a palavra do Senhor
na nossa EBD, eu quero colocar diante do Senhor aqui, meus irmãos, mais uma vez, orar por nós, igreja, para que Deus toque no coração dos nossos irmãos. Eu não sei o que tem acontecido, irmãos, mas tem entristecido muito o coração nosso de ver a igreja sempre vazia, irmãos que andam a cidade toda e não podem estar na igreja, irmãos que, queira ou não, estão se esfriando na fé em Cristo, e isso é muito sério, porque o próprio Senhor Jesus falou, né? Será que quando eu voltar haverá fé na terra? Parece que as coisas estão acontecendo dessa forma. E eu estava vendo lá a nossa relação de irmãos que têm estado conosco já há esse tempo. Se todos viéssemos, irmãos, nós já somos mais de 30 pessoas. Aqueles que ainda estão ligados à nossa igreja, pelo menos ligados, né? Não sabemos se espiritualmente, mas pelo menos ainda relacionalmente, vamos dizer assim, que está lá na nossa relação. E nós temos tido aqui frequência de, por exemplo, quarta-feira nós tivemos 4 pessoas e tivemos 3 visitantes. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, irmãos, que os visitantes vêm à nossa igreja e não têm retornado. Será que talvez não é porque eles vêm, não vê ninguém e falam, aquela igreja não está com nada no balaio, não vou procurar uma outra aí, porque se os próprios membros não estão lá, o que eu vou fazer lá? Então, muitas vezes, irmão, nós deixamos de estar na nossa igreja, mas eu vou lá, eu posso ouvir pelo celular, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Mas tem que lembrar que nós é que somos igrejas, nós precisamos estar aqui para receber os nossos visitantes. E talvez eles não tenham voltado por causa disso. Eles vêm, não vê ninguém na igreja, não vou procurar uma igreja que realmente seja uma igreja que está lá. Então eu peço aos irmãos que nos ajudem em oração, irmãos, para que nós possamos clamar ao nosso Deus para que toque no coração dos irmãos. Nós precisamos estar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, nas quartas-feiras também. Nós temos tido a alegria de ter visitantes, temos a alegria de ter pessoas chegando na igreja, né, como aquele casal que tem vindo e praticamente já está firmando aí conosco. Desses visitantes que tiveram aqui quarta-feira, tem um casal de jovens que diz ele está mudando aqui para Lima Duarte, e ele é batista, ele era da Batista lá de Juiz de Fora, e diz ele que ia retornar hoje. Vamos ver se ele vai retornar, né? Creio, tomara que sim, mas pode ser que não retorne por causa disso. Não vou naquela igreja porque aquela igreja está com nada, não. Então nos ajude em oração, irmão. Você, meu irmão, tem na sua casa também, ore por isso. Nós precisamos estar na casa do Senhor. Sabemos que o vírus existe, que nós precisamos ser prudentes, mas nós andamos por tantos outros lugares. Estamos na fila do banco, na fila da loteria, temos que ir nos mercados. Por que não estar na casa do Senhor? Talvez nós tenhamos perdido muitas vidas por culpa nossa, das nossas negligências, de não estar na casa do Senhor. Então é importante a gente lembrar disso, irmão. Então nós todos estarmos aqui na casa de Deus. Lógico, com raríssimas exceções, né? Tem dia que a gente não está bem, tem dia que as coisas não fluem naturalmente, mas isso tem que ser exceção e não regra, como tem acontecido. E nós temos, com muita tristeza no coração, visto a nossa igreja muito vazia, e isso com certeza Deus não aprova, irmão. Deus tem olhado para nós, como nós temos estudado nas quartas-feiras, lá nas igrejas da Asas. Sabemos que Jesus anda nas igrejas, que Jesus conhece cada igreja, cada coração. E eu creio que Ele possa estar triste conosco nesse tempo da igreja
não estar vindo aos cultos, não sabemos o motivo de todos, né? Alguns até a gente sabe, né? O caso da família do Luteiro, por exemplo, eles estão em quarentena, porque a irmã do cunhado da Fernanda, eu acho que pegou o vírus, aí eles precisam ficar em quarentena. Então Deus conhece o porquê nós não estamos indo. Mas a grande maioria, irmãos, é porque escolhe mesmo não vir. Né? Então nós precisamos orar por isso. Não podemos deixar essa obra acabar, irmãos. Deus tem propósito para essa obra. Tem muitas pessoas aí, como nós cantamos aqui no hino, que estão indo para o inferno, estão partindo desse mundo sem conhecer Jesus. E Deus nos deu essa maravilhosa missão de falar de Jesus para eles. Então não podemos deixar que essa obra acabe, muito pelo contrário, mas para isso nós precisamos estar juntos, né? Porque a igreja somos nós, precisamos estar aqui. Vamos orar também, irmãos, pelo nosso irmão João, precisamos orar pelo João, precisamos orar pela nossa irmã Cecília. Ontem eu estive com ela ali, ela está bem desanimada também. Eu falei para ela da falta da igreja, o que a falta da igreja faz, né? Mexe com o nosso emocional, e o emocional acaba atingindo o corpo. Né? Então ela mostrou o braço dela bem machucadinho. Então vamos orar por ela também, pelo João, que precisa muito das nossas orações. E para finalizar aqui, meus irmãos, vamos orar também para que Deus livre-nos desse vírus o mais rápido possível. E deixe os irmãos à vontade, se quiserem fazer seus pedidos, suas orações, seus agradecimentos, para nós orarmos neste momento. É verdade, né? É pouco, verdade. Tanto que ele faz por nós, né? Verdade. Amém. Agradecimento, né? Louvado seja o Senhor. Precisamos agradecer muito mesmo ao nosso Deus. Alguma coisa, Adriano? Família, né? Vamos orar pelas nossas famílias, porque as nossas famílias precisam muito das nossas orações. Continuo orando pela Cida do Manejo, pelo Cristiano, né? Deus abençoe. Pelas pessoas que estão tristes, angustiadas, sem perspectiva. O Espírito Santo de Deus inunde o coração delas. Pelas pessoas em tratamento de câncer, em tratamento de hospitais que não podem parar, né? Que Deus as livre deste vírus. E pelos nossos familiares que ainda não se renderam a Cristo. Amém. Lembrar também da Gilce, né? Que ela está com as dorzinhas lá nas costas, mas graças a Deus parece que ela já está melhor. Vamos orar para que o medicamento faça o efeito e ela logo se recupere das dores. Nós que já sofremos de dor nas costas não é fácil, né? Incomoda muito mesmo. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor, pedindo, Deus, que perdoa mais uma vez os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Deus. Ajude-nos a vencer as nossas limitações, as nossas dificuldades, Pai, e que nós possamos, Deus, como nós aqui falamos, continuarmos orando por nós, igreja, Deus, pelos nossos irmãos. Deus, em nome de Jesus, como nós temos orado, Pai, não deixe que essa obra venha se definhar, Pai, muito pelo contrário, que ela venha crescer, que ela venha gerar frutos para o Teu reino, Deus. Cremos que não foi à toa que o Senhor abriu as portas dessa igreja, Pai. Mova, Senhor, o coração dos nossos irmãos para que juntos, Deus, a responsabilidade que Deus deu a nós, podermos proclamar a Tua palavra a essa cidade e que muitas vidas venham ao conhecimento da Tua verdade através deste trabalho, Senhor. Ajude-nos para isso, Deus. Tire-nos, Pai,
toda a nossa dificuldade, todas as nossas limitações, para que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, continuarmos firmados na nossa fé, firmados na responsabilidade, Deus, de trabalhar na obra do Senhor, como nós cantamos aqui, Pai, até a volta do Senhor, Deus. Ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, como bem disse a nossa irmã Mara, irmão Domingos. Deus, que o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Obrigado pelo Senhor estar nos livrando deste vírus, Deus. Que assim possa continuar sendo, Pai. Que nós venhamos a continuar sermos prudentes, sermos cuidadosos, só sairmos, Pai, quando realmente for necessário. Quando nós estivermos nas ruas, Deus, que nós possamos tomar os cuidados necessários. E que Deus, aqui na tua casa, Deus, que jamais venhamos pegar este vírus aqui, porque temos tido cuidado da separação, do álcool, de todas as regras sanitárias, Pai, e que assim possa continuar sendo, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Também, Pai, nós oramos ao Senhor pelos nossos irmãos que estão em dificuldade. Clamamos ao Senhor, Deus, que tenha misericórdia do irmão João, ajude a vencer a sua dificuldade, Pai. Tenha misericórdia daquela vida, Senhor. Faça com que ele tenha, Pai, um encontro verdadeiro com o Senhor e que ele deixe, Deus, essas coisas do mundo de lado, Pai, e viva para servir ao Senhor. Conhecedor da tua palavra ele é, Pai, ele sabe da importância de estar nos atos do Senhor. E nós clamamos ao Senhor por ele, Deus. Tenha misericórdia dele, ajude a irmã Tânia, aos seus filhos, netos, abençoe aquela família, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós pedimos também pela nossa irmã Cecília, que tem passado por dificuldades, Deus. Ajude ela, Deus, a vencer as suas limitações também, Pai. Ajude-a no seu emocional. Coloque o desejo nela de estar aqui na tua casa, Deus. Como ela mesmo disse, ela não vem com medo do vírus, mas é por causa da máscara, Deus. Mas como eu disse a ela pode sentar num lugar bem separadinho, baixar um pouquinho, Deus, para poder dar uma respirada. Não haverá perigo, desde que fique bem separado, longe, Deus. Ajude ela a vencer essa dificuldade, Santo Pai. Cuida dela, da sua saúde física, saúde emocional, espiritual. Que o Senhor continue abençoando os seus filhos, todos os seus familiares. Deus, nós lembramos também da Dilce, Pai. Ajude ela lá nessas dores que ela tem sentido. Que hoje ela possa ter acordado melhor, que ela possa já estar bem. Que o remédio que ela esteja tomando faça o efeito necessário, Deus. E que glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Lembramos também da nossa irmã Cida, lá do Manejo, seu filho. Ajude-os, Pai, a vencerem as suas limitações. Clamamos ao Senhor pelos nossos demais familiares, Deus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que ainda não se converteram, que o Senhor, na tua infinita misericórdia, Pai, olhe, Deus, para essas vidas. Faça, Deus, que eles venham ao verdadeiro conhecimento da tua verdade. Entregue-se a Jesus e para a glória de Jesus, Pai. Agora, Deus, nós vamos estudar a tua palavra e que o Senhor nos ajude, Deus, a entendê-la e a colocar em prática em nossas vidas, Pai. Deus, também, para finalizar, pedimos, Pai, livra-nos deste vírus. Faça com que ele seja exterminado da face dessa terra. Nós sabemos, Deus, que basta uma palavra do Senhor e essa praga será eliminada, Deus. Mas sabemos também, Deus, que o tempo é do Senhor, o momento é do Senhor. O Senhor sabe a hora certa, Deus. Pedimos também, Pai, que a vacina faça o efeito necessário, Deus, e que logo, logo todos possamos tomá-la, Deus, e assim ficarmos imunes e voltarmos às nossas rotinas melhores do que nós éramos, Pai. Ó Deus, nosso Pai, também clamamos ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa estar curando aqueles que estão infectados neste momento, ajudando-os, Pai, abençoando-os e livrando-os para a glória do teu santo nome, Pai. Ao Senhor sempre, Deus, será dado honra, glória e louvor
É a nossa oração, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então nós vamos agora, meus irmãos, estudar a palavra do Senhor através da nossa EBD. Como nós temos estudado nos domingos anteriores, nós já vamos aí para a nossa quarta lição, irmãos. Estamos estudando sobre o livro de Esdras e Neemias, o qual eu peço aos irmãos que abram aí, por favor. Hoje o texto base para nós é Esdras 5, versículos 1 e 2. Esdras, versículo 5, capítulo 5, versículos 1 e 2. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus, que os ajudavam. Irmãos, hoje a lição nossa fala sobre a importância de nós ouvirmos as pessoas certas. E isso é muito importante, meus irmãos, essa lição para neste dia, neste tempo, porque nós estamos recheados de coisas pela internet, pela televisão, e muitas vezes nós temos emprestado o nosso ouvido para tantas coisas, para tantos falsos profetas, e a palavra de Deus ensina para nós hoje, irá ensinar da importância de nós ouvirmos as pessoas certas. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos alguns pregadores da internet que tem uma boa retórica, tem uma boa fala, conhece a palavra de Deus, mas o contexto deles é sempre um lado diferente do que a Bíblia prega. Ou seja, financeiro, ou seja, outras coisas lá que podem agradar a sua carne. Mas rarissimamente, irmãos, nós vemos profetas verdadeiros na igreja, homens que falam de Deus, que pregam a salvação, que falam da cruz de Cristo, que falam que as pessoas são pecadores e precisam se arrepender. A maioria a gente observa que são mensagens mais de autoajuda, que levanta o ego das pessoas, que fazem com que as pessoas gostem de determinados pregadores, de determinadas pessoas, porque elas ouvem sempre aquilo que elas gostariam de ouvir, que nós gostaríamos de ouvir. E ouvir as pessoas certas, meus irmãos, muitas vezes nós precisamos ouvir aquilo que nós não queremos. E a maioria das vezes, quando é a verdade do Senhor, quando é a palavra de Deus, irmãos, nós ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ouvir, que mexe com o nosso coração, que mexe com o nosso eu, que mexe com as nossas emoções, porque ainda praticamos coisas contrárias à palavra de Deus.
Então, entre um pregador que pregue uma coisa que agrada ao meu ouvido, que me faz bem, que me ajuda a ouvir um pregador que te fala a verdade, que você precisa consertar o seu erro, que você precisa se converter verdadeiramente, que você precisa deixar as coisas do mundo, e se você não fizer isso, você não terá parte do reino de Deus. Muitas vezes a gente não quer ouvir essas pessoas. Então a lição hoje, meus irmãos, irá mostrar para nós a importância de nós ouvirmos as pessoas certas, independente se será do nosso agrado ou não. O importante é nós olharmos, nós ouvirmos, analisarmos nas Escrituras se as coisas são assim de verdade. Porque não adianta a gente ouvir um monte de coisa boa que agrada ao nosso ouvido, irmãos, que faz talvez bem para o nosso ego, mas nos leva longe de Deus, nos tira da presença de Deus e, consequentemente, nos tira a salvação de Cristo Jesus. Então é muito importante para nós, irmãos, sempre ouvirmos as pessoas certas. E o autor da revista, o pastor Pedro Elísio, esse moço é pastor lá da igreja de Paraty, se não me engano, a primeira igreja de Paraty, ele que fez essa lição para nós, e ele faz uma introdução seguinte, irmãos, ele diz ali, o objetivo da presente lição é refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar no contexto de múltiplas informações e crises. As lições até aqui delineadas têm pavimentado uma estrada segura, a fim de continuarmos avançando e retornando à confiança após um período extremamente desafiador que foi o ano de 2020. Mas continua ainda, né, meus irmãos? Ainda não acabou esse momento que nós estamos vivendo, totalmente atípico das nossas vidas. E ele faz uma pergunta ali, mas como fazê-lo? Como viver ainda num contexto tão desafiador como nós estamos vivendo no tempo atual? Aí ele coloca, o nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto e ouvido, para que tenhamos a autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e orientar outros. Para tanto, é necessário e imprescindível ouvir pessoas certas. Então é isso que o autor está falando ali para nós, e que nós já falamos aqui numa pequena introdução. Primeiro, que nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É o que nós falamos aqui do testemunho cristão, de nossa vida brilhar nas ruas, que Cristo brilhe através das nossas vidas, para que as pessoas também sintam o desejo de servir a Cristo. Então, para isso, meus irmãos, ele fala, é imprescindível ouvirmos pessoas certas, pessoas que realmente querem o seu bem, querem aquilo que você precisa saber. Então, aquilo que a gente fala, né? Amigo, realmente amigo, não é aquilo que te fala tudo para agradar, é aquilo que fala aquilo que você precisa ouvir. Por isso que Jesus é chamado de nosso amigo, porque ele fala aquilo que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. E se nós sempre ouvirmos aquilo que nós gostamos, irmão, muitas vezes nós iremos caminhar por caminhos tortuosos. Então ele fala ali, é verdade, nós precisamos continuar ouvindo, falando do que temos visto e ouvido, mas na autoridade espiritual cercada de pessoas certas. Ele continua ali, observando o que tem acontecido à nossa volta e em nossa sociedade, neste contexto de hipermodernidade, como chama os filósofos, sei lá o nome desse moço egípcio,
cresce exponencialmente os influenciadores digitais, exigindo de cada um de nós atenção redobrada e conhecimento bíblico profundo em meio a tantas influências e opiniões. Também o que nós comentamos aqui, né, meus irmãos? Hoje a internet está recheada dessas pessoas aí, os chamados influenciadores digitais, que abrem lá canais no Facebook, canais no YouTube, páginas no Facebook, no Instagram e tantos outros lugares, e que jogam um monte de coisa para nós ouvirmos, que basta um clique nosso ali, mas que muitas vezes podem ser, essas famosas fake news, né, que a gente passou a ouvir, principalmente depois das eleições presidenciais. E como ele mesmo diz aí, nada mais é do que as maléficas mentiras, fake news, mentiras. Então nós temos que ter esse cuidado para não, meus irmãos, cairmos neste contexto, para não cairmos na armadilha que muitas vezes o inimigo coloca diante de nós. Talvez ele vai colocar lá uma pessoa, como eu disse, que influencia mesmo, que tem uma ótima retórica, que fala muito bem, conhece a Bíblia, mas que utiliza ela para os seus fins próprios, para os seus meios, para sua vida, enfim, para benefício próprio. E nós precisamos sermos prudentes em relação a isso, porque isso pode nos tirar verdadeiramente da presença do Senhor. Por isso que nós temos que filtrar muito bem o que nós temos ouvido, o que nós temos visto nas internet, na televisão e tantas coisas a mais, porque a palavra de Deus ela é uma só, e ela vem de Gênesis a Apocalipse para pregar a salvação em Cristo Jesus. Toda a Bíblia é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Lógico, tem tantas outras coisas lá maravilhosas que nós estudamos, nós aprendemos, e às vezes nós temos curiosidade de aprender muitas outras coisas, mas a mensagem principal da palavra de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então nós precisamos firmar a nossa fé, né, e ter cuidado para não ouvirmos coisas, e principalmente ouvir e colocar em prática, porque às vezes nós praticamos coisas que desagradam muito o coração do Senhor. E ele continua falando ali, meus irmãos, sendo assim, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta e concomitantemente para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o povo de Israel, aplicando-se ao nosso tempo. Então ele vai usar ali a figura do que aconteceu lá com o povo de Israel na reconstrução de Jerusalém, meus irmãos, observando a importância de ouvirmos as pessoas certas. E os irmãos lembram os versículos que nós lemos, eles estavam falando aqui de Ageu e de Zacarias. Eles ouviram esses moços, que eram pessoas realmente de Deus, para continuarem a obra que Deus deu a eles. Se nós observarmos aqui o versículo 2 do capítulo 5 de Esdras, ele fala: então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que os ajudavam. Então assim, eles deram ouvido a esses profetas de Deus para continuarem a obra, e nós iremos ver ali que eles estavam sendo talvez levados por outras pessoas a desistirem da obra, tanto é que ficaram um bom tempo a obra parada lá, por causa de pessoas que estavam influenciando eles a fazerem coisas, ou a deixarem de fazer. Então isso nos leva a, mais uma vez, a falarmos da importância de darmos ouvido às pessoas certas. Tem muitas pessoas que chegam pertinho de nós, batendo no nosso ombro, dizendo ser nosso amigo, dizendo querer o nosso bem,
mas que está nos jogando para dentro de um buraco. Então é isso que estava acontecendo lá com aquele povo, irmão. Então eles ouviram as pessoas certas, no caso aqui Ageu e Zacarias, e continuaram a obra. Primeiro ele fala ali sobre o contexto. O povo de Israel, após um grande período no cativeiro, 70 anos, fruto de sua desobediência à aliança, Deuteronômio 28, aí eu faço um parênteses aqui, meus irmãos. Toda a Bíblia também nós observamos que quando o povo desobedece a Deus, há consequências. Então nós precisamos ver, será que nós estamos obedecendo a Deus em todo momento? Ou somente algumas coisas que nos agradam? Então a Bíblia ensina para nós, irmãos, que Deus não é um Deus carrasco, não é um Deus ruim, mas é a palavra dele, que se você não obedecer a palavra dele, consequências serão. Davi, o homem segundo o coração de Deus, no momento que ele caiu lá, olha que grandes consequências ele teve. Ele e a família. A família dele, talvez os filhos dele que não tinham nada a ver com a situação, com o adultério que ele fez, com a morte que ele fez, mas pagou o preço pelo erro dele. E isso acontece também, irmão. Então muitas vezes nós praticamos coisas erradas e nossas famílias podem estar pagando alguma coisa por causa dos nossos erros. Porque nós observamos isso ao longo das Escrituras Sagradas. Então, por causa da desobediência, o povo ficou 70 anos lá no cativeiro babilônico. Nesse contexto, os israelitas, ao virem diante de muitos desafios, dentre eles a reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, o livro de Esdras trata diretamente dos avanços e retrocessos desse desafio. De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução. A gente pode ler isso lá em Esdras 3. Do outro, a estagnação. Esdras 4. Começaram a obra, porém, em meio ao recomeço, tudo parou novamente. O que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto? Olha que interessante essa pergunta para nós, né, meu irmão? O que faz que um projeto seja sucesso, tenha sucesso ou tenha fracasso? As pessoas a quem estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando tem muito a dizer-nos a esse respeito. Enquanto em Esdras 3 o clima é de segurança e ânimo, devoção e adoração, a respectiva tomada da construção, em Esdras 4 fala do desânimo, perseguição e paralisação da obra. Qual a explicação? O povo havia ouvido as pessoas erradas. Então, o que o autor, para resumir para nós, está dizendo, meus irmãos? Que lá em Esdras 3, eles estavam todos animados na reconstrução do templo, todo mundo fazendo e acontecendo e tal. Chega em Esdras 4, eles começam a dar ouvido às pessoas erradas, a influências erradas e acabam tendo que paralisar a obra. Percebe-se que indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Olha aí, meus irmãos, desânimo e medo no povo. Parece que é o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas estão desanimadas a estarem na casa do Senhor, as pessoas estão com medo das coisas que estão acontecendo, porque ouvem muitas coisas que não deveriam ouvir, ouvem muitas pessoas que não deveriam ouvir, porque não tem ainda uma fé enraizada em Cristo Jesus. Aí quando a gente que tem aquela fé firmada começa a dar ouvido a outras pessoas, talvez a nossa fé comece a dar uma cambaleada. Será que é isso mesmo? Será que realmente eu devo ter essa fé mesmo, que Deus está no controle de todas as coisas? Será que esse Deus é Deus mesmo? Por que Ele está permitindo tudo isso? Tanta morte, tanta destruição, tantas coisas ruins. Aí a gente começa
a balançar a nossa fé. Porque talvez nós estamos dando ouvido a pessoas que não têm a fé em Cristo Jesus e às vezes até nem creem na palavra de Deus. Então aí também mais uma chamada para nós nesse tema, irmão, da importância de nós ouvirmos as pessoas certas, estudar a palavra de Deus, ver como que aquelas pessoas, apesar de tantas dificuldades, continuaram firmes na fé em Cristo. A gente lembra aí de Abraão, 2 vezes ele foi provado, irmão, vai, sai da tua terra e aonde eu mandar. Depois ele foi provado levando o filho dele para o holocausto. José do Egito, quanto que aquele moço foi provado, irmãos? 13 anos da sua vida, ele foi chicoteado, ele foi preso, ele foi maltratado, tudo aconteceu com aquele moço. E ele assim, humanamente falando, ele deveria ter desistido de tudo, mas ele manteve a sua fé firme em Cristo, e lá na frente ele conseguiu a vitória. Jó, quantas dificuldades Jó passou, não sabendo por que acontecia tudo aquilo. Ainda vieram 3 amigos dele e começaram a bater nele lá, a amaldiçoar, falar que ele pecou, que ele errou, por isso que ele estava passando por tudo aquilo. Mas ele se manteve firme. Até a mulher dele, né, falou: amaldiçoa esse Deus e morre. Então tem muitas pessoas, irmãos, que vão querer nos jogar para baixo, vão querer fazer com que nós duvidemos da nossa fé em Cristo, que nós duvidemos da palavra de Deus. E é isso que aconteceu com eles. Eles deram ouvido às pessoas, né, lá em Esdras 4, no capítulo 4, fala sobre isso. Nós não vamos ler porque não vai dar tempo, mas depois os irmãos podem ler. Esdras 4 fala sobre as pessoas que desanimaram eles na continuação da retomada do templo de Jerusalém. Então eles ficaram desanimados, eles ficaram com medo, e por isso a obra ficou parada há algum tempo. Então, nesse contexto, meus irmãos, os profetas Ageu e Zacarias exortam veementemente a retomada da construção, que por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos ficou paralisada por 16 anos. Olha só o prejuízo que deu. 16 anos a obra ficou parada porque eles deram ouvido a pessoas que não deveriam ouvir. Então esse é o contexto, irmão. Nós precisamos, principalmente no tempo atual que nós estamos passando, dar ouvidos à palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, vamos ver os exemplos maravilhosos que Deus tem nos dado através dos heróis da fé, que lutaram, que batalharam, que fizeram de tudo, irmãos, mas não tiveram a sua fé em Cristo. A gente observa os apóstolos, meus irmãos. Se os irmãos não tiveram a oportunidade, eu creio que o irmão Domingo já estudou, talvez a irmã Amália, não sei se a Adriana, mas verifica como que morreu cada apóstolo de Jesus. Cada um deles. Jesus profetizou que Pedro morreria numa cruz. E ele morreu numa cruz. Só que ele: não sou digno de morrer como meu mestre. Me vira aí de cabeça para baixo, porque eu não tenho esse. Paulo decapitado, João decapitado, pessoas que mantiveram sua fé firme, irmãos. Então, por quê? Porque continuaram dando ouvido à palavra do Senhor. João Batista, né? Que morreu decapitado, né? A cabeça dele foi uma bandeja. Imagina. Foi, isso. Da pedido lá da mulher do homem lá do. Esqueci o nome dele agora. Foi na época de Isso. imperador. Isso. Então, meus irmãos, olha como morreram essas pessoas. Porque continuaram firmados na fé em Cristo, não ficaram com medo, ouviram
As pessoas certas ouviram Jesus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Porque nós iremos morrer. Querendo ou não, uma hora nós vamos partir deste mundo. Talvez nós não iremos morrer como esses moços morreram, mas nós iremos morrer. Mas nós precisamos continuar ouvindo as pessoas certas, que é a palavra de Deus, para que na hora que nós partirmos, nós temos a certeza absoluta que nós iremos morar com o Senhor. Então, o que adianta eu ficar ouvindo pessoas agora que enchem o meu ego, que me deixem com aquela sensação maravilhosa, meu ouvido fica maravilhoso só ouvindo coisas que eu quero ouvir, mas eu parto desse mundo e vou ficar longe de Deus, onde a Bíblia fala do sofrimento eterno. Então isso é muito importante para nós, irmão. Não darmos ouvidos às coisas, até mesmo a nós. Às vezes nós precisamos não ouvir o que o nosso coração fala, porque nós somos falhos. Então eu sempre gosto de lembrar, irmãos, o maior inimigo nosso para mantermos firmes na fé em Cristo somos nós mesmos. Às vezes nós colocamos a culpa na igreja, no pastor, no irmão, no fulano de tal e tal, mas se a gente olhar lá no fundinho mesmo, a culpa é nossa. Nós é que colocamos as dificuldades, nós é que colocamos as limitações e deixamos de fazer as coisas de Deus. Mas dando continuidade, meus irmãos, o ponto 2 ele fala: quem são as pessoas certas? Aí fica naquela dúvida, como eu vou distinguir quem é certo e quem não é? Quem que eu devo ouvir? Ele diz ali, quando pensamos sobre a quem devemos ouvir, pode ser que de forma imediata tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração, a Ele ouvir. Mas o fato é que em meio às decisões e processos do dia a dia, perdemos o foco e escutamos vozes que podem nos levar ao erro. Por este motivo, o importante é estarmos cercados de pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias foram os homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome de Deus de Israel. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que não estavam autorizadas. Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final que estava sobre eles. As pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. O autor está ensinando para nós aqui, meus irmãos, que muitas vezes tem gente, como nós estamos falando aqui, pessoas que falam em nome de Deus, falam sobre Deus, mas não falam em nome de Deus. São os falsos profetas. Aí eu repito, que falam coisas que agradam o nosso ouvido, que agradam o nosso coração. Mas os verdadeiros profetas, aqueles que são realmente usados por Deus, falam aquilo que nós precisamos ouvir. Então, quando ele faz aquela pergunta ali no número 2, quem são as pessoas certas? Nós precisamos ver aquelas que falam em nome de Deus, e não somente sobre Deus. Há uma diferença muito grande quando alguém fala em nome de Deus e quando fala sobre Deus. Por isso que ele fala de Esdras 5:1, as pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Ageu e Zacarias eram homens que falavam em nome de Deus. Não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus. Os conselhos que trazem a vida e transformação precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade e profundidade com o Senhor. É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações, sempre em conformidade com as Escrituras.
Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. O profeta Zacarias nos aponta uma verdade que devemos observar. Temos que ter cuidado de, mesmo em meio à exortação, apresentar encorajamento e consolo. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Zacarias 1,13. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante dessa situação de ouvir as pessoas certas, como distinguir? Talvez as pessoas, como eu disse, as pessoas falam tão bem, apresentam Deus tão bem que você, não, esse homem, mano. Mas aí, meus irmãos, aquela que a gente sempre lembra também, fazer como os bereanos faziam. Verifique na Escritura se as coisas que eles estão dizendo são verdades bíblicas. Nós podemos ouvir 500, 1 milhão de pessoas na internet, mas sempre precisamos analisar o que eles falam, se está na Escritura Sagrada. E outra coisa que nós, como crentes, que temos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos orar também e pedir a Ele, Senhor, me ajude a ouvir aquilo que seja verdadeiro, a praticar aquilo que venha da palavra do Senhor, e não deixarmos, darmos, melhor dizendo, vozes a pessoas que não falam a verdade. Falam de Deus, mas não falam em nome de Deus. É aquilo que Jesus falou, né? Que chegaram no tempo, Senhor, mas eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome, eu fiz isso em seu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Então, a importância de nós ouvirmos as pessoas certas, a importância de nós verificarmos nas Escrituras se as coisas são assim. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida atual, principalmente na vida eterna. E o terceiro ponto ali, meus irmãos, que o autor coloca para nós, que não adianta somente ouvir as pessoas certas. Tá bom, sabemos, vamos ouvir as pessoas certas, os verdadeiros profetas do Senhor, as pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu vou verificar nas Escrituras se as coisas são assim, mas nada disso adianta se eu não tenho a disposição para obedecer. E aí, meus irmãos, é um pouquinho mais difícil, que é a luta constante do Espírito contra a carne. A minha carne quer que eu fique em casa, quietinho, lá debaixo do cobertor, ouvindo pregações, até mesmo da minha igreja, tomando um chocolatezinho quente, tomando um leitinho, enfim e tal. Mas o meu Espírito quer que eu esteja lá na igreja com os meus irmãos, recebendo os visitantes, ajudando na obra do Senhor. Aí é a luta que a Bíblia diz, a carne e o Espírito. Qual irá vencer? Aquela que nós alimentamos mais. Se eu alimento mais a minha carne, ela vai vencer. Então eu vou ficar mais longe de Deus, mais com as coisas do mundo. Agora, se eu alimento o meu espírito, aí não. 7 horas da noite é hora do culto na minha igreja. Não, vou para lá. Vou estar lá, mesmo que eu estou quietinho no meu banco ali, mas estou recebendo os visitantes, estou cultuando a Deus, estou orando ali naquele momento de intercessão, estou orando, clamando ao Senhor, ajudando em oração na conversão de almas. Naquele momento do apelo do pregador, estou orando para que o Espírito Santo de Deus converta aquela pessoa que ainda não está convertida. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo, irmão, nós, igreja do Senhor. Então, às vezes, nós pensamos, eu vou na igreja, não vai fazer falta nenhuma, só eu. Mas faz muita falta, irmãos. Eu não sei se eu já contei para os irmãos, me veio à mente aqui agora. Diz, Adriano, uma certa feita, que tinha uma igreja que tinha uma senhorinha que ela entrava na igreja,
cumprimentava um, cumprimentava outro, sentava no lugarzinho dela ali e ficava o culto inteirinho quietinha, a maioria das vezes com o olho fechado. Todo mundo achando, os irmãos achavam que ela vem para a igreja para dormir, né? Por que não fica em casa? Às vezes a gente fala isso, né? Domingo, pós domingo, ela sempre fazia a mesma coisa. Vinha, cumprimentava um, cumprimentava o outro, e ficava no cantinho dela, a maioria do culto, os olhinhos fechados. Aí diz, meus irmãos, quando essa senhora faleceu, e a igreja, sabe, crescendo, não só em número, mas crescendo em espiritualidade, crescendo na comunhão com os irmãos, crescendo na palavra de Deus. E aí essa senhora veio a falecer. E a maioria dos irmãos nem deram, não vai fazer muita diferença, já não fazia nada no culto, mesmo só vinha aqui para dormir. E queira ou não, irmãos, essa igreja começou a cair. Aí alguém comentou com a igreja um dia, né, comentou com o pastor, e o pastor pediu para essa pessoa dar o testemunho para a igreja, que essa senhorinha tinha comentado com ela, que sempre tem uma pessoa mais íntima que comenta, né, que essa senhora tinha comentado com ela que Deus deu um ministério para ela de ir na igreja todos os cultos, mas que ela ficasse o culto inteirinho em oração. Então ela ficava ali quietinha, mas ela estava orando, clamando pelo pregador, clamando pelos irmãos, clamando pelas conversões, clamando pela espiritualidade da igreja, clamando pela obra do Senhor. Então ela ficava quietinha, mas orando, clamando, buscando a Deus. E a igreja ia. E é assim que acontece, irmãos. Nós sabemos o poder da oração, né? Nós sabemos que a oração tem poder. Então, a importância que nós, ao entrar ali no ponto 3, de disposição de obedecer, de estarmos na casa do Senhor para obedecer a Deus e fazer aquilo. Talvez a gente não saiba qual é o ministério da igreja. Quem sabe é um ministério igual dessa senhorinha? Só de nós estarmos lá orando, clamando, a obra do Senhor vai prosperar. Mais visitantes entrarão naquela porta. Daqui a pouquinho essa pandemia vai embora e esses bancos vão estar lotados de pessoas tementes a Deus. Então precisamos disso, irmãos. A igreja somos nós. Então precisamos obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós precisamos estar na casa do Senhor. Como diz o salmista, alegrei, como disseram, vamos à casa de Deus. Após compreender as orientações apresentadas, o povo retorna imediatamente à construção do templo. Era preciso mais do que apenas ouvir o que era certo. Deveriam colocar em prática todas as ordens dadas por Deus através dos profetas. Então os profetas exortaram aos irmãos para que eles continuassem a obra de Deus. Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo, As pessoas sabem perfeitamente. Isso aqui é verdade, irmãos. O grande dilema que vivemos não é saber, porque nós sabemos o que é certo. Nós, principalmente nós cristãos, né, e essa lição ela é escrita para cristãos, para a igreja, nós sabemos o que é certo. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas certas. Então, um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo, porque nós sabemos, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Por esse motivo, não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Zorobabel, líder político, e Josué de novo aí, irmãos. Mas o certo é Jesua. São a mesma pessoa, né? Todos os dois são filhos de Josadac. Então, é a mesma pessoa. Líder religioso tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposições. Mas havia uma certeza: Deus estava com eles. Então, olha a diferença, irmãos. Então, mesmo
o dilema lá que eles foram exortados, eles obedeceram aos profetas que falaram em nome de Deus, não aqueles profetas que falaram de Deus. Então Zorobabel e Josué ou Jesua, né, na Bíblia fala Jesua, tomaram a decisão de recomeçar. Depois de 16 anos que houve a paralisação, eles voltaram a fazer a obra do Senhor. O azulzinho ali fala: ouvir sem obedecer traz sérias consequências. Depois os irmãos podem ler lá em Ageu, capítulo 1, versículos de 5 a 11. Então, meus irmãos, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração, deixe Deus falar contigo, mas não ouça apenas, obedeça, cumpra a palavra de Deus. Não deixe que a carne, os desejos mundanos vençam os seus desejos espirituais. Faça com que a obra do Senhor prospere. Você, irmão querido, é usado para isso. Foi chamado para isso. E nós, cada um de nós, irmãos, temos os propósitos de Deus enquanto aqui nós estivermos, para levar a palavra do Senhor às pessoas que ainda não conhecem. E para finalizar o ponto 4, irmãos, ele fala, né? Ouvir exige compromisso e empenho. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado e agora deveria ser concluída. Para isso era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor. Nesse momento, através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação: eu estou com vocês. Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. Deus é quem garante o sucesso do trabalho, provendo os recursos necessários. Então é isso, irmãos. Deus é que nos dá a condição de fazer. Deus é que nos dá o discernimento, é Ele que nos dá o conhecimento. Basta que nós nos coloquemos à disposição dele. Então, eu repito, muitas vezes nós temos a dificuldade de fazer determinadas coisas, achando que nós não somos capazes para isso, mas quando nós colocamos diante de Deus, como o autor colocou ali, que através do profeta Ageu, Deus enviou a palavra: eu estou com vocês. Aí nós conseguimos fazer, nós conseguimos continuar trilhando o caminho do Senhor. Não será pandemia, não será vírus, não será nada disso que irá nos impedir, porque nós cremos que Deus está conosco. Se nós realmente estamos obedecendo a palavra de Deus, se nós realmente estamos ouvindo a palavra de Deus, Deus está conosco. É o que nós lembramos também de agora Josué, né? Lá, filho de Nun, o que substituiu Moisés. Quando ele foi pegar aquele grande desafio, Deus falou diretamente com ele: eu vou estar com você, não temas, não se apavore, não se apavore, eu estarei contigo assim como eu estive com Moisés. E assim ele fala conosco hoje, irmãos. Assim ele fala conosco hoje. Ele está conosco. Não precisamos temer. Precisamos sim continuarmos sendo prudentes, mas não temer, não ter medo, não deixar que essas coisas nos tirem da alegria de servir ao Senhor. Como aquele povo teve durante 16 anos, ficou com medo, ficou temeroso por ouvir pessoas erradas, mas quando eles ouviram as pessoas certas, ouviram que era a vida de Deus, eles começaram o tempo novamente, e aí as coisas prosseguiram. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós possamos ouvir sempre as pessoas certas, e nós sabemos que ouvir as pessoas certas é ouvir a palavra de Deus. Independente de quem esteja falando, se ele está falando da palavra de Deus, então devemos lembrar sempre dessa diferença: ouvir profetas e
falam sobre Deus, profetas falsos, e ouvir profetas que falam em nome de Deus, profetas certos. Precisamos distinguir isso. E aí nós dependemos da ajuda do Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos ajudar com certeza. E aí nós temos a palavra, repito, como os bereanos, para nós verificarmos se as coisas realmente são assim. Ele coloca ali 2 pontos para pensar e agirmos. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais características delas marcam a sua vida e história? Precisamos pensar sobre quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não decidirmos colocar em prática. Então está aí 2 exortações para nós, irmãos. Pessoas que nos cercam, quem são as pessoas a quem nós estamos dando ouvidos e a importância da obediência. Então que Deus nos abençoe para que nós possamos continuar firmados, irmãos, na fé em Cristo, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso desejo de fazer a obra do Senhor. Se Deus permitir, logo mais à noite, nós estaremos, através do Salmo 25, estudando aqui, irmãos, sobre a importância da esperança em tempos de aflições. E nós devemos nos agarrar na esperança em Cristo Jesus. É Ele que irá nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento que nós passamos aqui na casa do Senhor, nesta manhã, pela grande e excelente lição que o Senhor nos passou, Deus, de ouvirmos as pessoas certas, de buscarmos, Deus, a verdadeira palavra do Senhor, e saber, Deus, que há várias pessoas que falam do Senhor, mas não falam em nome do Senhor. Deus, nos ajude a distinguir essas coisas, Pai, e que também, Deus, nós tenhamos a disposição de obedecer ao Senhor, Pai. Mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens. E quando o Senhor fala, melhor dizendo, mais vale obedecer ao Senhor do que aos homens, inclui a nós mesmos, Pai. Porque sabemos um dos maiores adversários de nós mesmos no reino do Senhor, em cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, somos nós mesmos. Por isso pedimos ao Senhor que, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que nós possamos, Pai, cada vez mais nos disponibilizar para a obra do Senhor, Deus. E peço, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, mova o coração dos irmãos para estarem aqui à noite, Deus, para que possamos aqui prestar um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, para que possamos demonstrar ao Senhor a alegria de poder estar na tua casa. Traga visitantes da nossa igreja, que nós possamos estar aqui para recebê-los, Deus. Aqueles irmãos que estão chegando na igreja, que possam estar conosco também, Pai. Ó Senhor, abençoe essa obra, Deus. Continue abençoando, Deus. E nos livre dessa situação que estamos passando, em nome de Jesus, Pai. Assim oramos e já agradecido ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos em paz, né, meus irmãos? Que nós tenhamos um domingo abençoado, um bom domingo de paz, um domingo de descanso, e que logo mais à noite, Deus permitindo, nós possamos estar aqui para glorificar o nome do Senhor. Uma oração silenciosa para que nós possamos encerrar. Sim.
explode.